Galerinha, bora resumindo o módulo 3, né? O módulo aí de economia e finanças, que vai cair aí em torno de 3 a 6 questões, né? Então a gente começa falando do PIB. Gente, PIB sempre vai ser bens e serviços finais, ok? E a fórmula que vai ser cobrada é essa fórmula aqui. Muito cuidado quando abre aqui a balança comercial, né? Porque soma tudo. Se abrir ali a balança comercial é exportação menos importação, ok? Com relação aqui, exemplo do PIB, né, que a gente deu, é sempre o valor final, quanto que eu estou tendo de lucro, né? O pneu vale 100, vendi a 150, contribuo 50 para o PIB, ok? Com relação aqui à inflação, né, que é a inflação do varejo, IPCA, esse cara aí ele é calculado pelo IBGE através da média salarial de 1 a 40 salários mínimos, né? Quem é o cara que coloca a meta da inflação para os anos é o Conselho Monetário Nacional, se atente a isso. E aí também temos aí a inflação do atacado, que é o IGPM. Quem calcula? FGV, ok? E o IGPM ele é composto por 3 índices: 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. Então, são questões de prova, né? Quem são os índices que compõem GPM, quais os seus percentuais, então atente-se a isso. E não esqueçam que se tiver uma variação cambial, vai interferir mais no IGPM, porque altera o seu INCC, ok? Então, entre PCA e GPM, uma variação cambial vai afetar mais quem? IGPM, ok? Gente, aqui a gente falou das Selics, né? Lembra? A Selic Over e o CDI, eles têm o mesmo trâmite para ser gerado. São transações interbancárias com garantia de título público federal, eu tenho a minha Selic Over. Com garantias de títulos privados, eu vou ter a geração do CDI, beleza? E é uma taxa em dias úteis. Show? A Selic Meta é a nossa taxa básica de juros ou a taxa livre de risco. É esse cara aqui, né? Então a Selic Meta é aquela taxa que a gente sobe e aumenta sempre para a gente controlar a liquidez do mercado, para reduzir a inflação. Ok? Beleza? Galerinha, a TR, né? Esquece da fórmula, mas a TR é uma taxa que remunera FGTS Poupança. Quem divulga e calcula ela é Bacen e ela provém da TBF, que é calculada através da média ponderada das LTNs, que são títulos públicos federais. Beleza? O Copom, Comitê de Política Monetária, esse cara aqui que é o cara que altera a taxa Selic, só ele pode pôr a mão. Então o Copom se reúne, né, 8 vezes no ano, que equivale a 45 dias cada reunião. Ele tem um presidente e 8 diretores, né? Então aqui tem um resumo, né? Se eu subo a Selic, eu derrubo a inflação, consequentemente resulta no PIB menor. Por quê? Porque estamos consumindo menos. Se eu reduzo a Selic, consequentemente a inflação tem a subir porque o consumo aumentou e resulta num PIB maior. Com relação, né, às políticas econômicas, a gente estuda aí a política monetária, a política fiscal e a política cambial. A política de rendas não cai na prova. E a política monetária, gente, nada mais é que o quê? Uma ferramenta para a gente pôr ou tirar dinheiro do mercado. Então aqui começa a dar a palavrinha, né? Política expansionista, política contracionista. Quem executa esse cara? Banco Central, beleza? Então tem 3 ferramentas de política monetária: o depósito de compulsório, que é o dinheiro parado em conta corrente que a gente manda para o Banco Central. Então, se eu quero retrair, eu deixo pouco dinheiro no banco; se eu quero expandir, eu deixo bastante dinheiro no banco. A operação de redesconto, que é quando
O Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Então, se eu quero expandir, barateio o custo e jogo dinheiro para os bancos. Se eu quero contrair, aumento os juros e empresto pouco dinheiro aos bancos. Open market, né, que é o mais chatinho, que é compra ou venda de título público. Então, a partir do momento que eu estou vendendo título público, eu, governo, estou vendendo papel e pegando dinheiro de vocês, eu estou tirando dinheiro do mercado, eu estou contracionando. E quando eu estou comprando título público, eu estou pegando o título público de vocês, eu estou dando dinheiro para vocês aquecer a economia e fazerem seus gastos, ok? Resumo da política monetária, né? Quando eu faço uma política contracionista, né, encarecendo o dinheiro, consequentemente a liquidez, a inflação e o PIB caem. Quando eu estou fazendo uma política expansionista, reduzindo o custo do dinheiro, consequentemente liquidez, inflação e PIB sobe, beleza? Aqui temos aí a política fiscal, né? O que é a política fiscal? Nada mais é que a arrecadação, os tributos, né? O governo, ele arrecada os tributos para ele fazer benfeitorias para nós. Se atente-se aqui é o que? Política expansionista fiscal vai estar vinculada principalmente a gasto público. Então, se eu estou gastando muito, é uma política fiscal expansionista. Se eu estou gastando pouco, é uma política fiscal contracionista. Esse é o principal que vocês têm que guardar. Se eu diminuo a minha carga tributária, eu estou incentivando a gastar. Se eu aumento a minha carga tributária, eu estou reduzindo o gasto do pessoal através de fisco, de imposto, ok? Com relação aqui, né, à política cambial, a PETAX, lembra? É a mesma coisa, a forma de constituição dela é transações interbancárias com garantias de moeda estrangeira. Eu vou gerar a PETAX, que é uma taxa diária em dias úteis, ok? A nossa política cambial flutuante, ela é suja. Por quê? Porque tem interferência do Banco Central, tá bom? Então, o Banco Central, se ele quer fazer uma política cambial expansionista, o que que ele faz? Ele favorece o exportador. Por quê? Como eu estou fazendo uma política cambial expansionista, eu estou deixando o dólar mais caro. E o dólar mais caro favorece o exportador. Então o Banco Central ele começa a comprar dólar, ele tira dólar do mercado. E numa política contracionista, o que o Banco Central faz? Ele começa a colocar dólar no mercado. Para quê? Para ele fazer com que o dólar fica barato e aí ele pega e ajuda o importador, né? Então, política expansionista eu estou favorecendo o exportador, política contracionista eu estou favorecendo o importador, ok? Aqui são as contas externas, né, onde a gente consegue enxergar toda a movimentação de moeda estrangeira. Então, na balança comercial, eu vejo a exportação e importação. Conta corrente, eu enxergo a balança comercial, eu enxergo toda a prestação de serviço que a gente faz, o que a gente recebe de estrangeiro e todas as transferências unilaterais. Qual a conta que eu consigo ver tudo? Balanço de pagamento, certo? Eu vejo a conta corrente, eu pego conta de capitais, que é o que? Movimentação de bolsa, e a conta financeira não cai na prova. Show? Taxa real, lembra? A taxa real sempre eu vou pegar nominal menos a inflação vai dar real. Então, essa subtração sempre vai ser um pouco menos da seu resultado exato. Então, prestem atenção nisso. A taxa real vai ser a nominal menos a inflação e o resultado é um pouco menor do que a subtração exata. E se for deflação? Deflação eu somo. Então eu vou pegar a minha taxa nominal mais a deflação, vai dar a minha taxa real, que vai ser um pouco mais do que a minha soma exata, ok? Gente, aqui tem os fluxos de pagamentos, né, que a gente falou aqui do juros simples, S final do abecedário, é a mesma coisa que proporcional, P final do abecedário.
Juros compostos é a mesma coisa que juros equivalente, começo de abecedário. Formulinha dos dois juros aqui, cai na prova? Cai. E o que a gente tem que guardar? Quando eu estiver capitalizando dinheiro, a minha melhor forma de remuneração é os juros compostos. Quando eu estiver descapitalizando a taxa, a minha melhor forma de remuneração é os juros simples, ok? Aqui, taxa livre de risco, eu estou falando da Selic, e custo de oportunidade é quando eu tenho o meu dinheiro guardado em um determinado investimento que me garante o valor, 10% ao ano. Então, para eu ter que tirar esse dinheiro para colocar numa outra oportunidade, o meu custo tem que ser no mínimo 10%. Show de bola? Aqui a gente fala do WACC, que é o cálculo do custo médio ponderado de capital, que ele simplesmente faz o quê? Ele calcula o capital próprio, tá? Ele vai calcular aqui o capital de terceiros e os juros. Aqui não está nessa fórmula bem discriminado, né? Mas lembra, é capital próprio, capital de terceiro e os juros, imposto de renda. É esses três pilares aqui, o WACC, ok? Com relação à alavancagem, todo mundo garante que não esqueceu, é a gente usar um dinheiro que não é nosso, mas aqui ninguém faz isso, certo? PMA, minha taxa mínima de atratividade, né? Então, se eu tenho dinheiro na poupança 10%, para alguém fazer minha cabeça de eu tirar esse dinheiro da poupança para fazer alguma outra coisa, ele tem que provar para mim que eu vou ganhar mais que 10%. E aí é quem? A TIR. A TIR vai ser o cara que vai mostrar, ó, se você fizer isso com o seu dinheiro, vai ser 20%. Opa, sério, sério. E o VPL vai comprovar para mim em dinheiro que realmente aquela TIR ali está falando a verdade. Então lembre-se, né? A TIR sempre tem que ser maior que a minha TMA. Daí dá bom. Se a TIR for menor que a minha TMA, dá ruim, tá bom? Com relação ao Current Yield, né? Lembra que eu falei? É uma ferramenta que dá um direcionamento para a gente se a gente vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro com as volatilidade do ativo. E a gente guarda esse quadradinho aqui, ó. Se o título cai, a tendência é o current yield subir. Se o título sobe, a tendência é o current yield cair. Beleza? Aqui a gente fez o resuminho do módulo 3, fresquinho na cabeça aí. Espero que tenha ajudado vocês. Tamo junto. Abraço. Valeu!